Bom dia. Irmãos, paz do Senhor. Para aqueles que nos visitam, agora, nesse momento, a gente vai meditar um pouquinho com respeito à mesa do Senhor, entender o valor que ela tem para nós esses dias. Os irmãos, abram, por favor, em Êxodo, capítulo 19. Vamos ler dos versículos 1 ao 3. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em fronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Ainda em Êxodo capítulo 32. A partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ainda no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Vamos orar. Senhor, contamos, Senhor, com o Teu Espírito Santo para, com clareza, Senhor, esquadrinhar o nosso coração e revelar a nós, Senhor, os mistérios do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesses últimos dias resolveu o Senhor falar por meio de Jesus Cristo. Obrigado porque a salvação veio a nós. Nos revela, Senhor, mais um pouco da Tua palavra. A consagramos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que venha nos ajudar, Senhor, com graça, com misericórdia, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Para começar, irmãos, a título de reflexão, eu queria fazer um questionamento. Gostaria que vocês fizessem um questionamento ao seu próprio coração. Porque lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, vai dizer: Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E é interessante porque essa palavra magoará, ela aparece uma vez na Bíblia. E aqui o sentido dela é um magoará mental. Vai nos gastar, vai nos consumir
e vai nos importunar constantemente. E o questionamento que eu queria trazer ao coração dos irmãos é se você tem se sentido desgastado e cansado nesses últimos dias. Se você tem percebido a feroz busca de Satanás pelo seu desamor para com o Senhor. Porque simplesmente os tempos são maus. E se vocês têm se sentido assim como eu, convido que peça o Senhor para falar ao seu coração e deixa que a palavra ela trabalhe no nosso interior e nos ajuda a avançar. Porque é interessante, porque o Senhor ele fala a nós, ele fala para nós, ele sabia que seria assim, e ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente está diante da mesa do Senhor, é esse recurso que a gente tem, alívio, é descanso na paz do Senhor e no que Ele fez por nós. E aí, voltando aqui para o texto de Êxodo, acho que com os irmãos aconteceu o mesmo, que isso ficou garrado no meu coração após a conferência, enquanto o irmão ele trazia tantas reflexões com respeito a isso. E eu, no meu coração, eu olhando para isso, eu olhei para a mesa do Senhor e pensei comigo: nossa, Senhor, como o Senhor é bondoso em reconhecer a nossa incapacidade de tornar tangível as coisas do Senhor para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E aqui no texto, a gente tem 3 problemáticas. A gente tem uma problemática do povo, a gente tem uma solução aos olhos do povo, a gente tem uma problemática aos olhos de Deus e uma solução aos olhos de Deus. E a gente tem Moisés, de interlocutor ali. E ali no versículo 1 do capítulo 32, vai nos dizer que, vendo o povo que Moisés tardava, então Moisés ele subiu ao monte, o Senhor o chamou e ali o Senhor iria falar com ele, só que demorou. E com olhos terrenos, olhando para as circunstâncias, para o cansaço, o povo ali, ele tomado de, creio que, um imediatismo e uma busca por solução, o povo ele vai a Arão e sugere a Arão: Arão, faz para nós um bezerro de ouro, porque esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E tá tudo bem, porque creio que até no meio de nós, quando nós temos diversos problemas, nós sugerimos aos irmãos algumas soluções, e aí está o primeiro perigo. Como nosso irmão bem lembrou domingo passado, será que nós temos levado diante do Senhor as nossas sugestões? Será que nós temos considerado o Senhor antes de trazer uns aos outros aquilo que o Senhor tem falado conosco, individualmente? E a solução do povo foi tornar de maneira tangível aquilo que foi tornar tangível os atributos invisíveis de Deus. Macintosh, eu acho que muitos irmãos já leram e conhecem, ele vai nos dizer que o povo fez uma falsificação visível das realidades invisíveis de Deus. E o Senhor, ele vê essas coisas com olhos de tristeza, de dor. Lá em Romanos 1, vai nos mostrar o pensamento do Senhor quanto à idolatria. E vai nos dizer o seguinte, no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revelou no evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então, isso revela a nós a nossa postura quando sozinhos caminhamos e tentamos soluções diante dos nossos próprios pensamentos. E o que mais me intriga é um Arão caminhando lado a lado desde o Egito, contando sinais e prodígios, ele consentir com a sugestão do povo. A gente tem um exemplo disso com Abraão e Sarai, que fala que no conselho de Sara de adiar a promessa do Senhor, adiar não, de postergar a promessa do Senhor, ela sugere, pega Agar, tem com ela um filho, porque essa promessa está demorando muito. E Abraão anuiu. E não é isso que o Senhor espera de nós. E Moisés ele vai se apresentar diante de Arão com tristeza. E o Senhor, correto no seu julgamento do povo, por justiça, por santidade, ele sugere algo correto. Por quê? Porque Moisés, ele no capítulo 33, vai nos dizer que Moisés, ele tinha o seu lugar só com o Senhor. E ali o Senhor falava com ele, e ali ele falava com o povo também. Isso que nos difere muitas vezes, porque a gente tem pecado em ter o nosso tempo diante do Senhor, em priorizar as coisas do Senhor e, diante do Senhor, pedir a Ele que prove os nossos pensamentos, porque os dias são maus. Muitas vezes nós estamos cansados, a rotina, e eu tenho compartilhado com alguns jovens, tanto daqui quanto de outros lugares, a gente não pode descuidar um segundo. A nossa mente, ela devaga, ela vai por caminhos distantes. E só aos pés do Senhor a gente tem condição de parar de pensar e começar a depositar nele os nossos pensamentos. E é lindo, porque Moisés, diante de Deus, ele tem uma sugestão, porque o Senhor falou com ele: de ti farei uma grande nação, só de você. Por quê? Porque você tem se colocado aos meus pés. Esse povo não, esse povo é mau. Ele é de dura cerviz. Mas é lindo como nos é revelado uma figura tão linda do nosso Senhor. Porque Moisés, ele fala, ali no versículo 33, não, no versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Por que Moisés está fazendo isso? Não seria tão lucrativo para Moisés, sozinho ali, ele, diante do Senhor e apenas de Moisés, surgir uma grande nação? Mas, aos pés do Senhor, creio eu que o Senhor revelou algo para ele, que está lá em João 17, no versículo 24. João 17, no versículo 24, vai falar que, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ao mesmo tempo que nosso irmão Macintosh ele sugere que o povo fez uma falsificação visível dos atributos invisíveis de Deus para suprir uma carência visual, a necessidade de apalpar
a glória de Deus? Eu creio que o Senhor Jesus, ele, na mesa dele, torna tangível um pouquinho para nós as coisas espirituais dele. Porque senão ele não diria a nós: fazei isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Irmãos, é desejo do Senhor que na mesa dele a gente encontre alívio, a gente encontre descanso para o desespero do nosso coração. E o sacrifício do Senhor, ele não foi em vão. O Senhor não propôs a nós meia salvação, ou salvação só nesse ponto, só nessa área. Não, nesse outro ponto aqui eu não tenho salvação para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Moisés, o nosso Senhor, ele tem olhos para conosco e deseja que a gente seja aperfeiçoado, dia após dia, até a vinda do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu não acho que as coisas vão ficar mais fáceis daqui para frente. Acho que é ignorância da nossa parte a gente achar que as coisas vão melhorar e que por fulano, por Beltrano, as coisas vão se tornar mais fáceis. O Senhor já profetizou quanto a isso. Então, que domingo após domingo a gente venha pegar mais um pouquinho dessa lembrança para que durante a nossa semana a gente venha estar mais aos pés do Senhor. Porque é tão atual o sacrifício do Senhor. Quem aqui não passa dificuldade no dia a dia? Seja mental, seja física, seja espiritual. Quem aqui não passa? Todos nós. Mas aqui nós temos a oportunidade de olhar para o Senhor e falar: não, Senhor, o Senhor está vindo. Isso aqui é um lembrete para mim de que está acabando. O Senhor virá e nos restaurará. E o Senhor um dia nos mostrará a glória dele, como ele fez a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que o Senhor continue nos fortalecendo nele e que esse convite ele venha se estender a nós durante o nosso dia a dia, porque a gente precisa. Nós precisamos. Não tente caminhar sem a obra da cruz te direcionando, porque você vai cair. Nós caímos. Não é isso que o Senhor deseja para nós. Ele fez uma obra completa por nós, para que a gente andasse, não de derrota em derrota, mas em vitória. Vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, porque o nosso coração, Senhor, está mexido, Senhor. Satanás tem se empenhado, Senhor, em levantar, Senhor, acusação contra nós, Senhor. Ô, Senhor, mas em contraste a isso, nós temos o Senhor dizendo a nós: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome pela obra da cruz. Senhor, louvado seja o Teu nome porque o Senhor veio a nós com amor, com graça, Senhor, e com verdade. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Nos coloque, Senhor, de joelhos aos pés do Senhor. Senhor, para que a gente venha depositar em Ti, Senhor, a nossa esperança e não venhamos ficar agarrados, Senhor, como o povo de Israel, Senhor, em ver, Senhor, os atributos do Senhor, ao invés de crer, Senhor. Queremos crer, Senhor, e nós cremos na obra do Senhor. Cremos no sacrifício do Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para nos guiar, nos conduzir nessa terra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a contarmos, Senhor, uns com os outros, Senhor, nesse processo, Senhor. Senhor, suplicamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Temos em Ti, Senhor, completo descanso. O Senhor não nos faltará em nenhum momento, Senhor. Nos conduza, Senhor, nesse momento, Senhor. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.